I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see the light. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy If you wake up for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, taking every show. You say you will, but then you don't. Don't let it go, and I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy as in life. If you wake up for you in the morning, I'll leave without giving a warning. I'll leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy. Buenas noites, muchachos e muchachas. Eu só configurar aqui. Vou configurar aqui. Vai ficar um áudio melhor. Olá, amores. Bem-vindos à plataforma gravada. Tá? Marcelo Falcão, muito bem-vindo. Tá? Vocês vão ter uma mega aula hoje sobre gestão financeira para negócios. Marcelo é um cara muito fora da curva, cuida da gestão financeira aqui da empresa. Tá? É um cara que eu confio plenamente, cuida da gestão financeira da Marília também, que acabou de aparecer. E, velho, é um cara esplêndido. Marcelo, se apresenta para eles, fala quem é você, seu currículo, o que você faz, e começa essa aula foda para mudar essas empresas aí, que eu quero todo mundo prosperando e crescendo. Pessoal, boa noite. Queria agradecer a oportunidade do professor aí de me trazer aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. Nossa primeira aula. Sou Marcelo Falcão, para quem não me conhece.
Eu sou gestor financeiro, eu trabalho com essa parte de gerenciamento financeiro de empresas, né, empresarial. E hoje eu trouxe um conteúdo para a gente, para poder a gente começar a sair daqui já tocando as empresas. Já começar a empresa já ficando bom. Alguém que tem empresa já? Queria conhecer um pouco de vocês. Alô? Alguém aí? Ó, vamos lá. Pessoal que tem empresa Boa aqui. noite. Boa noite. Elane tem Boa empresa. noite. Isso. No momento ainda não. A gente está Não? conversando, né, Sim. professor? Ela tem uma empresa, ela já vende, ela é a empresa. Estamos estruturando o Pronto, eu sou site, empresa. mas ela é uma Isso. empresa sim, viu? Além dela, nós temos aqui Ionara e Webs, corretores de sucesso, também são empresários, viu? Postei hoje, hein? Vou dedurar, vamos bater o primeiro milhão esse ano. Falo mesmo. Com fé em Deus. Ilma, dona de uma creche, que até o final do ano vai virar escola. Jefferson também é empresário, corretor. Maria de Jesus, também empresária, trabalha no ramo de roupas, tá? Então, Marcelinho, Elane aqui, Marília, empresária, você já conhece. Só tem empresário aqui. A maioria que é empresário. Quem não é, está Jefferson também, começando. né? Jefferson eu conheço. Hoje, Empresário. todos que estão aqui são Eu estou empresários. começando. Isso, todos são empresários. Quem está começando? Divino está começando, Jefferson está começando e Elane. Os demais tudo tem empresa já consolidada, crescendo. Pode falar, Jefferson. Eu estou te ouvindo. Só estava levantando a mão para dizer que eu estava começando também. Ah, tá. Empresa de quê, Jefferson? Está começando? Então, inicialmente eu preciso estar em conexão. Só um pouquinho. Preciso inicialmente estar em conexão com pessoas que estão no padrão, no patamar ou no degrau que eu quero chegar. Eu acredito que a melhor forma de fazer isso, ou chegar nesse patamar que eu quero, é me conectar com pessoas, né, como o Marcelo Falcone, o professor também, e dar boas orientações sobre esse passo a passo de como chegar nesse degrau que eu quero chegar. Mas qual é a empresa que você está abrindo? Então, eu estou abrindo um escritório imobiliário. De certa forma, ele já está aberto. A questão é formular a parte mais burocrática mesmo da empresa em relação à parte de documentação, CNPJ e tal. Entendi. Legal, bacana. Então, pessoal, eu quero começar aqui. Vou apresentar o slide para vocês, para eu conseguir me situar. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, galera, é só levantando a mão que a gente vai abrindo, parando a apresentação para poder abrir para vocês tirarem dúvidas, viu? Então, eu não vejo vocês. Espera. Aí. Conseguem ver direitinho aí? Sim, sim. Tá lindo. Sim, tá ok, tá lindo. Beleza, pessoal. Primeira coisa que eu quero começar com vocês é com essa frase aqui de Benjamin Franklin, para poder a gente refletir um pouco para quem está começando um negócio ou quem já está com o negócio caminhando, né? Que não planejar é planejar o fracasso. Então, o certo é você sempre começar aí planejando a sua empresa, já com um planejamento estratégico, com o seu financeiro todo redondo, para poder a gente rodar essa empresa certinha. 50% das empresas morrem antes de completar 5 anos. Esses são dados reais. Somente 20% sobrevivem ao final de 10 anos. Ou seja, de 100 mil empresas que abrem, 20 mil ficam os 10 anos depois, né? E tudo isso acontece, essa taxa de mortalidade de empresa está ligada à qualidade de plano de negócio e uma má gestão financeira, galera. Tudo começa na gestão financeira.
Não adianta a gente querer abrir uma empresa do zero, do nada, e não saber fazer a gestão financeira, que a gestão financeira ela é como se fosse a base do prédio. Primeiro você tem que criar toda a estrutura do prédio para poder você subir ele, certo? E o faturamento da empresa não é um indicador financeiro, na verdade é o indicador financeiro que menos importa, né? O que importa mesmo para a empresa é quanto sobra de lucro. O papel do gestor financeiro é trazer justamente isso para a empresa, fazer com que a empresa tenha mais lucros para os acionistas. Ah, Marcelo, mas acionistas, eu tenho uma empresa LTDA, MPP. Mesmo assim, o acionista é o dono, né? Mesmo assim, ele está recebendo. Então, o papel do gestor financeiro ou do dono que gera o financeiro é trazer mais lucros para a empresa. Eu queria trazer esse fluxograma para vocês aqui, para a gente começar. Aqui na base, não tem o controle financeiro e não tem o conhecimento financeiro. Esses dois casos, quando não tem o conhecimento financeiro, a pessoa não sabe por onde começar, o empresário não sabe por onde começar, ele não começa e, consequentemente, ele não tem clareza dos seus números que ele precisa para poder começar o seu negócio. Quando o empresário não tem um controle financeiro, ou se tem um controle financeiro, aquele controle financeiro de papel, de caneta ainda, que aí você não consegue ter muitos dados ali do que você tem na sua empresa, você acaba não tendo clareza dos seus números também. Não tendo clareza dos números da empresa, você gera algumas consequências, né? Que são más decisões tomadas e segurança do seu negócio. E as duas estão ligadas uma com a outra. A insegurança do seu negócio traz um esforço a mais que o gestor não deveria fazer, porque o papel do gestor é gerir, tem que delegar, e acaba criando estresse e desmotivação que gera margens de lucros cada vez mais baixas. E decisões mal tomadas, sem saber a clareza dos seus números, os investimentos acabam sem retorno, gerando endividamento e ainda assim margens de lucros cada vez menores. E aí nós temos na empresa, para começar, o princípio de caixa e o princípio de competência. Pode falar, Jefferson. Só uma pergunta em relação ao slide anterior. Tá, para quem não tem clareza, isso, justamente sobre isso. Para quem não tem clareza sobre essa parte financeira dentro da empresa, o que você, como o gestor nessa área, né? Você é o expert nessa área mais próximo que eu conheço. O que você indica, né? Quais são as suas orientações para que a pessoa tenha um norte para seguir? Qual seria o passo inicial? Qual seria o primeiro passo que a pessoa deve dar para a questão da construção desse processo em si? Certo. A primeira coisa é criar um planejamento estratégico, né? Lá, quando você começa a empresa, você cria um planejamento estratégico, onde você vai definir suas metas, você vai definir como vai ser os resultados, entendeu? Mas o primeiro passo para poder você começar a ter clareza dos seus negócios é você criar um plano de contas. Isso a gente vai falar mais para frente. Eu ia fazer a mesma pergunta, viu, Gerson? Parabéns. Obrigado. Porque, no caso, o que você explicou é que a gente é necessário criar um processo, certo? Um processo para que a gente tenha clareza de onde a gente quer chegar, ou seja, desenhar as metas claras para aí sim começar. É isso, né? E isso, primeiro você tem que saber o que é a sua empresa. Entendeu? Aí daí você vai criar o planejamento estratégico. Entendi. Entendeu? Mais para frente eu vou explicando isso para vocês também. Estou pensando em fazer uma aula só de planejamento estratégico. Queremos. Eu quero. Tá? Pode deixar. Vou preparar essa aula para vocês. Galera, princípio de caixa e princípio de competência. Alguém sabe a diferença? Vale chute? Vale. Princípio de caixa é tudo aquilo que a sua empresa
capita, ou seja, tudo que a sua empresa gera. E princípio de competência é de que forma você destina aquilo que a sua empresa está captando ali. Cara, por exemplo, 30% vai para um fundo, mais 20% vai para pagar a conta e mais outros. Entende? Acredito que seja dessa forma. Vamos lá. Princípio de caixa. Princípio de caixa é todo aquele dinheiro que entrou e saiu da empresa naquele mês. Princípio de caixa, utilizado pelos gerentes financeiros, certo? Todo o dinheiro que entrou e saiu na empresa. Princípio de competência, todo aquele dinheiro que entrou, porém, vamos supor, hoje entrou uma compra de R$ 300, porém, eu vou receber ela parcelada em 3 vezes. No princípio de caixa, eu vou dizer que eu recebi uma vez, porque eu vou receber apenas aquela primeira parcela que vai entrar. O princípio de competência, ele vai dizer que já entrou os R$ 300 de uma vez naquele mês, entendeu? Entendi. Mas alguém entendeu? Entendi. Podem perguntar, viu? Isso aqui é um fluxograma Só que uma eu trouxe pergunta, para... Marcelo. Opa, pode perguntar. Só para que fique bem claro. Então, assim, Uhum. de certa forma, essa questão do princípio de competência aí vai tratar de tudo que entrou, mesmo que seja um parcelamento, é isso? Isso. Vamos Tá, supor. mas só que isso não Ah, daria, tipo, como se fosse um furo de caixa, porque como você não vai receber ele à é por isso vista... que separa. É por isso que separa fluxo de caixa e fluxo de competência. Ah, tá, agora compreendi, Entendeu? ficou O melhor. Aham. princípio, o princípio de caixa ele é utilizado para o financeiro. O princípio de competência ele é utilizado para a contabilidade. Ah, tá, compreendi. Entendeu? Posso prosseguir? Sim, por favor. Show. Isso aqui é um fluxograma que eu trouxe para a gente, né? Um mapa do dinheiro da empresa. Primeiro a gente tem o início aqui, que é onde o dinheiro entra. A gente tem a venda realizada e aí tem as perguntas. É cartão? Sim. Aí vai adquirente do cartão, que é rede. Agora esqueci os nomes das máquinas de cartão. Rede, Infinity Pay, Mercado Pago. E aí a gente joga para conta corrente. É cartão? Não. É Pix? Beleza, conta corrente. Dinheiro? Recebi dinheiro, jogo no caixa em dinheiro, conta corrente. E aí vai, é cheque? Sim, conta corrente. Boleto, gestora de boletos. No caso, temos vários bancos que fazem a gestão de boletos, que joga direto para a conta corrente. Pode falar. Qual seria uma gestora boa de boleto que você indicaria? Cara, assim de cara é complicado. Eu uso o Cora. Eu uso o Cora porque eu sou pequeno. Não, beleza. Depois manda no grupo umas sugestões, porque Tá? às vezes a gente pode ter algum aluno que está perdendo venda porque o cliente não usa cartão e de repente o boleto é uma forma de fazer mais vendas, fazer dinheiro. Atualmente eu uso o Cora. Ele faz até a cobrança de boleto para você. Você pode criar os boletos recorrentes. Acho bem bacana. Pode ser uma opção também. E não cobra nada. E tem os Foi passivos também, interessante. né? Eu trabalhei, iFood, eu tudo. trabalhei Oi? com, eu trabalhei com loteamento, melhor, eu trabalho também com loteamento, e lá eles têm as prestadoras de serviço em relação a essa parte de boletos. Aí na maioria das vezes a gente usa a parte bancária mesmo, a gente usa o Itaú, tem outros bancos também para prestam serviço nessa questão, no quesito mesmo de cobrança. Entendi. Itaú é bom também. Itaú eu acho que é um dos melhores bancos do Brasil, se não for o melhor. Acho que está abaixo só do Banco do Brasil, se eu não me engano. Sim.
Uma pergunta. E se a gente não tiver conta corrente, ou melhor, se a pessoa não tiver conta corrente, tiver apenas conta poupança, o que você indica? Abre uma conta corrente, ué. Entendi. Mas qual seria Abre uma a ideia abre uma conta. da ideia da conta corrente? Seria uma questão de aumento de score ou aumento Não, a de... questão de conta corrente mesmo é só um plano onde você vai receber o dinheiro. Aqui. Entendeu? Dizendo que esse dinheiro foi para a empresa. Não significa que é uma conta corrente ou poupança ou afins. Compreendi. Entendeu? Pode falar. Vale ressaltar, galera, o seguinte: existe uma diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Exatamente. Marcelo está trabalhando um projeto para vocês, pessoa jurídica. Não tem como uma empresa não ter conta bancária. E outra, empresa grande, banco grande. Não queira você que tem uma empresa faturando 1 milhão por mês no banco digital, que isso não existe. Também não dá, né? Entende? Então, vocês têm que ter essa visão. Entendeu? Uma outra coisa que vocês têm que trabalhar a cabeça de vocês. Não tenha medo de pagar imposto. Meu sonho é eu pagar 1 milhão de imposto por dia. Porque se eu estou pagando 1 milhão de imposto por dia, quanto que eu estou faturando? Porque tem muito empresário que se mantém pequeno por conta da mentalidade pequena. Mentalidade de quê? De que, ai, meu Deus do céu, eu estou pagando muito imposto, eu não vou dar conta disso, esse imposto está... Velho, você tem que trabalhar que quanto mais imposto você está pagando, mais você está ganhando. Senão você não consegue jogar o jogo. A regra do jogo... Primeira coisa para se crescer na vida, saber a regra do jogo, senão você não sabe competir. Eu vejo muita empresa aí que fica querendo boicotar o sistema, não quer pagar imposto, quer abrir 10 MEI no nome da mãe, do irmão, do tio, da tia, para abrir um CNPJ e pagar o imposto certo e não pagar contador. Não existe aí não paga isso. Imposto, aí não paga imposto, aí fatura 100 mil por mês, não está pagando imposto, passa uns 10 anos, a Receita descobre e aí a sua empresa quebra porque você não consegue pagar. Vocês têm que entender uma coisa também. Obrigado, professor. CNPJ quer dizer que é uma pessoa, certo? Pessoa jurídica. Pessoa física, CPF. Vocês têm que aprender a separar as duas contas de pessoa física de pessoa jurídica. Porque aí, se você misturar tudo, pode falar. Marcelinho, tenta aumentar o seu volume. Teve 2 alunos que falaram que o áudio está muito baixo. Sério? Isso. Mas você consegue me ouvir de boa? Eu consigo, mas eu estou com fone interno, né? Deixa eu ver aqui. Eu também estou te ouvindo muito tranquilo aqui. Eu também, fica tranquilo. Não, beleza, mas tenta ver se tu aumentou Aqui também tá ok. Mas só por causa da caixa, né? Aí, ó. Mas tem nada não, pode seguir. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, quando finalizar a aula, eu edito o vídeo e aumento o volume aqui no programinha antes de subir para o YouTube também. Estou usando o microfone da webcam. Tá bom, vocês me dizem aí. Qualquer coisa eu dou um jeito aqui, uso do celular. Mas tá dando para ouvir. Eu tirei o fone aqui e tá dando para ouvir. No som do celular. Beleza, obrigadão. Então, pessoal, esse aqui é o mapa do dinheiro, né? Recapitulando. Todo o dinheiro que entra, a gente deve jogar para a conta corrente. Aí a gente paga as despesas e tem o lucro. Por que tem que jogar para a conta corrente? Alguém arrisca dizer? Alguém arrisca dizer? Jefferson? Oi, estou aqui. Arrisca dizer? Por que a indicação é mandar diretamente para a conta corrente? Porque que todo o dinheiro a gente precisa pôr no banco e depois que paga as despesas. Receita Federal? Também. Já pensei na parte óbvia, mas tá, pode falar. É porque a gente consegue ter um controle melhor do dinheiro que está entrando na sua empresa, né?
Hoje em dia a gente usa os sistemas que eles captam automaticamente o dinheiro que está entrando e saindo na sua conta. Então, se você tem esse controle do que entra, vamos supor, dinheiro. Dinheiro você não sabe o que se entra e o que sai, certo? Tem que ter o controle ali diariamente. Então, é melhor colocar na conta corrente e vai direto para o banco, que você tem esse controle melhor. E aí não falta um centavo nenhum. E depois a gente tem o lucro. Depois que paga a despesa, a gente tem o lucro. Ou não, né? Depende. Não, mas essa questão do lucro, o professor ele fala muito sobre isso. Trabalhar a regra lá do 70-30. Cara, que ela é excepcional, ainda mais para empresário, para microempresário, para quem está começando. A regra do 70-30, cara, é excepcional. E como é que você aplica o 70-30 em empresa? Assim, como eu estou começando agora, então, tá difícil eu começar com 70-30, mas reduzir o 30 para começar com 5, com 10%, para depois chegar nesse montante, porque é muito difícil você começar com 70-30 de uma só vez. Mas ter clareza que se é dinheiro da empresa, ele de alguma forma ele tem que voltar para a empresa para gerir novos, melhor, para gerar novos capitais, para gerar novos clientes para a empresa. Pelo menos é o que eu compreendo, é claro. Se eu estiver errado, me corrija, professor. E Falcone também. Tá certo, tá certo. Professor, fala alguma coisa? Dá uma olhadinha aí. Alguém Pode arrochar aí. quer falar alguma coisa? Tá todo mundo de boa aí? Todo mundo tranquilo? Tudo ok. Vamos lá. Vamos lá. 5 etapas da gestão financeira, galera. Para a gente começar a gestão financeira, a gente precisa primeiramente criar um plano de contas, né? Eu falei mais cedo, é onde a gente vai definir tudo aquilo que vai entrar e o que vai sair da sua empresa. A gente vai criar uma planilha. Você cria a sua planilha mostrando todos os custos fixos, os custos variáveis de CMV. E assim a gente começa criando um plano de contas. Primeiro a gente tem as entradas, que a gente define se é vendas ou se é serviço. Temos os custos variáveis, CMV. Eu vou fazer isso. Melhor. Aqui. Consegue ver aí? De boa? Ó, pelo menos para mim que tô online também no computador, para mim dá para ver perfeitamente. Não sei para quem está assistindo, vendo, né, pelo celular. Mas qualquer coisa ele vai disponibilizar depois o PDF para a gente também, é tranquilo, para a gente poder dar uma olhada. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é as entradas do que tem com a nossa empresa, né? No caso, seria... Ver que é parte. Entrada de serviços ou receita de vendas, ou os dois também, depende do seu negócio. Temos os custos variáveis, né? Que é o custos com custos financeiros, custos com produtos, que é o CMV, custos com vendas e outros custos variáveis. Quando a gente coloca entradas menos os custos variáveis CMV, nós temos a margem de contribuição. Margem de contribuição é como se fosse o lucro bruto, certo? E aí, depois dessa margem de contribuição, nós temos as despesas fixas, que aí entra despesas financeiras, administrativa, folha, despesas com veículos, água, luz. Isso são despesas fixas. Despesas fixas quer dizer o quê? Que não importa se você venda, se você venda o serviço ou venda o seu produto, você vai ter que pagar essas taxas de qualquer jeito, essas despesas de qualquer jeito. Já as despesas variáveis, elas variam de acordo com o que você vende o seu produto, certo? Tirando as despesas fixas, nós temos o lucro operacional antes dos investimentos. E aí a gente vai desmembrando todo o plano de contas,
que são os investimentos? Podem ser marketing, bens, desenvolvimento empresarial, né, que são cursos para os seus funcionários ou até mesmo para o gestor da empresa. Aí a gente vai desmembrando mais ainda. Temos o lucro, que fica igual ao lucro operacional. E aí, depois desse lucro operacional, a gente tira as receitas não operacionais. O que seriam as receitas não operacionais? Receitas não operacionais, nós temos o aporte do sócio. Um exemplo. Despesas não operacionais, a gente pode ter como exemplo pagamento de empréstimo. Isso são despesas que não fazem parte do meu processo de vendas e nem são fixas. Aí a gente coloca como receitas e despesas não operacionais. Tirando tudo isso, depois que você tem a sua entrada, aí você tira esse catatal de coisa aqui, aí nós temos a receita líquida. É isso. Exatamente. Temos o resultado líquido. Basicamente, a receita líquida é o que sobra, é isso? É o que sobra. Caramba. Eu tinha uma visão totalmente diferente do que era a receita líquida. O que você achava que era receita líquida? Então, receita líquida, no meu entendimento, ela era aquilo que eu compreendia como salário Salário de quem? do proprietário. Não, aí o salário a gente chama de prolabore. Ah, verdade. Já ouvi falar. Vou entrar nesse caso também. Pode falar, professor. Marcelinho, qual que seria uma porcentagem ideal para um prolabore de um empresário que é dono de uma empresa, principalmente que está começando? Prolabore você não tira porcentagem, Júlio. Porcentagem você tira divisão de lucros. O prolabore ideal seria você, vamos supor, que já tem uma empresa e você misturava tudo. Passado, o que você tinha, o que você paga de despesa sua? Água, luz, telefone, gasolina do seu carro, água, luz da sua casa, né? Escola do menino e tudo mais, e aí você tira como seu prolabore. É o necessário que o empresário tem para poder viver. Certo? Compreendeu? Mas aí, no caso do empresário que começou agora no negócio, como é que fica a questão do prolabore? O prolabore dele pode acabar dando 50%, 70% do lucro da empresa. É viável isso? Se for a única fonte de renda dele, ele não tem o que fazer para ter dinheiro. Gostei da dica, professor. Compreende? Não, beleza. Por que eu fiz essas perguntas, galera? Porque é extremamente importante e é um dos segredos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E todo grande empresário. Nunca tenha uma única fonte de renda. Porque senão você corre o risco de abrir um negócio e fazer dele 100% seu prolabore e aí ele nunca cresce. E aí você nunca vai enxergar esse erro. Porque é que eu falei mais cedo, né? A empresa também é uma pessoa. Então você tem que deixar o dinheiro guardado para a empresa. Vamos supor, eu preciso de 5 mil para poder passar um mês. E eu estou tirando 12 mil da empresa. Beleza, vai sobrar 7, certo? Para a empresa. E aí você tem que pagar os custos da empresa ainda. Então você tem que se adequar à sua vida de acordo com o que você quer que sua empresa cresça. Fechou? Fechou. Fechou, professor? Fechou, tá certinho. Foi uma coisa até importante que a gente conversou isso hoje na mentoria que eu estava dando presencial para a Ionara e o Everest. Que a gente estipulou por uma bola dele no valor fixo e aí fez um planejamento estratégico de crescimento no restante. Então, tem que ter clareza. Eu tenho que ter clareza nas coisas. E no começo é sacrificar, não tem como. O ideal é você fazer a retirada de lucros de 6 meses a 1 ano. Entre 6 meses ou 1 ano. Aí você retira os lucros da empresa, mas não todo também, né? Ali uns 30% de lucro. Aí você se prepara como distribuição de lucros.
Porque se você ficar usando porcentagem, daqui a pouco você vai estar ganhando 100 mil e a empresa sendo roubada. No curso do professor, ele passou uma orientação muito bacana em relação a essa parte de como lidar com a parte financeira, justamente para que você tenha um melhor aproveitamento dentro desse tempo, né, de 6 meses a um ano, né, de programação de empresa mesmo. Que é a questão do reinvestimento, não apenas da empresa, mas em você, na parte de capacitação e realização de sonhos também, que ele trabalha muito sobre essa questão. Cara, muito importante isso. Não que a gente deva parar de estudar, né? Mas, cara, é interessante que a gente se invista na gente também, no nosso desenvolvimento. Exatamente. Aí entra como... Aqui, ó. Coloquei aqui. Como investimento, ó. Tá vendo aqui? Desenvolvimento empresarial. Tá no plano de contas também. Sim. Vamos lá. Eu vou fazer um café para você aqui na minha casa para você me explicar isso pessoalmente, tá? Não se preocupe. Para você me explicar isso aqui completo, pessoalmente. Claro. Se tiver um cafezinho pão de queijo. Opa, pão de queijo eu garanto, na hora. Deixa eu... Pode falar, Elaine. Oi, Marcelo. No caso, quando você diz assim, você é professor, para a gente não ter uma única fonte de renda, aí nesse exemplo que você usou, por exemplo, que a empresa, por mês, aí entrou 12 mil. Aí esses 5 é para suas despesas pessoais. E dos 7 você tem que tirar ainda as despesas da empresa. No caso, assim, eu falo assim por mim. Se eu tiver, assim, a minha fonte, né? Outra fonte de renda. No caso, carteira assinada. Aí, no caso, esses 5 mil que eu tiraria para minha despesa pessoal, como eu já tenho essa renda, outra, aí eu pegaria esses 5 mil e investiria mais na empresa? Perfeitamente. Se você tem outra fonte de renda e não precisa da sua fonte de renda da empresa atualmente, com certeza você pode pegar esse dinheiro e deixar lá e investir e diminuir o Prolabore. O Prolabore é o salário do dono. Isso. Certo? Vamos supor, então, se você tem um CLT, você pode muito bem pegar um salário mínimo de Prolabore. Entendi. O ideal é Pode separar investir mais, né? isso, ou armazenar com lucros também, né? E tirar mais para frente. Compreende? Entendi. Porque se você tem a sua renda e está bem com essa renda, a empresa vai só crescer mais ainda, porque você não está tirando dinheiro do caixa. E no caso, assim, abrir mão, assim, no caso, me dedicasse o 100% à empresa, quando ela suprir, né? Tudo, né? Assim, a minha vida pessoal e me dar uma boa estabilidade, digamos assim, né? Certo. Entendi. Isso. Ok. Um de cada vez. Fala, professor. Ó, uma sugestão para vocês, para viver 100% do negócio. Tenha uma reserva financeira de pelo menos 1 ano do seu custo de vida e tenha a empresa trabalhando e gerindo esse valor que você precisa. Por exemplo, eu preciso de 10 mil para pagar minhas contas no mês. Beleza. Eu tenho 120 mil na minha conta aplicada, uma reserva de 12 meses, e a empresa já está me gerando 10 mil por mês. Então, significa que agora, nesse exato momento, eu posso ir com tranquilidade, largar a escola e ver só da empresa. Essa é uma das visões que eu tenho para vocês terem tranquilidade nessa transição de carreira. E tem um negócio... Fala, Jefferson, desculpa. Você ia falar? Não, tá tranquilo, o professor acabou falando aquilo que eu ia falar. Mas, além disso, eu ia compartilhar algo muito interessante que acabou acontecendo comigo em relação a essa questão de ter uma fonte de renda, né? E, automaticamente, você ter outra auxiliar. E essa questão de ter uma fonte de renda ali em específico, ela pode te colocar numa zona de conforto
que te traz um desconforto futuramente. Ou seja, eu criei uma fonte de renda dentro do mercado que eu atuo hoje, que é o mercado imobiliário, só que eu ter criado essa fonte de renda acabou que tomando muito do meu tempo e, sim, tirou muito foco daquilo que realmente traz vida para minha empresa, que são as vendas. Então, eu entrei para um mercado na qual hoje a pessoa mais próxima que me auxilia no meu processo é a minha esposa. Só que nesse processo que eu montei, que era a administração de aluguéis, isso me colocou numa zona de conforto na qual eu passei em torno de 3 meses sem vendas, mas eu tinha a questão dos aluguéis, e essa questão dos aluguéis não me impulsionou para estar fazendo mais vendas. Isso para mim foi horrível. O que eu fiz? Eu acabei de abrir mão de boa parte deles. Eu perdi alguns e outros eu acabei abrindo mão para que eu justamente focasse naquilo que realmente é importante, ou seja, da onde é que vem a saúde da minha empresa? Das vendas. Então, eu estou focando nas vendas e já está surtindo muito efeito. Inclusive, nesse mês, né, estou iniciando o mês de janeiro muito bem, com um fechamento, estou nesse processo agora de fechamento dele, e tem mais 2 trabalhando já dentro dessa semana. Ou seja, começando o mês de janeiro muito bem, para o mercado que eu atuo. Excelente. Excelente. Então, gente, uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês também é que se você quer ter um negócio para poder ser sua fonte principal de renda, você não pode tratar o seu negócio como renda extra. Esse é um negócio que eu aprendi há pouco tempo e a gente tem que começar a tratar o nosso negócio como nossa renda principal, para poder a gente ver ele crescendo mais ainda. Certo? Vamos lá. Próximo passo. Controle financeiro diário da empresa, gente. Todo dia entra dinheiro, sai dinheiro da empresa. Você não pode deixar para poder controlar no último dia do mês. 15 a 30 minutos por dia de gestão financeira. Você não pode aceitar um controle mais ou menos. Você tem que ter um controle alinhado. Todo dia você abre lá, faz as conciliações bancárias, coloca essa despesa aqui eu tive com isso, essa despesa eu tive com aquilo. Isso aqui entrou de uma venda tal, isso aqui entrou de um serviço tal. Todo dia vocês têm que ter esse controle, porque se deixar para o final do mês, vai doer a cabeça de vocês. E vocês têm que bater fluxo de caixa, DRE no final, junto com a conta bancária. Não pode errar um centavo. Então é bom fazer isso diariamente, certo? Financeiro a gente não se brinca. O financeiro de uma empresa, ele é como se fosse o cérebro de um corpo humano. Ele é o que move todas as partes do seu corpo. Eu gosto de chamar o financeiro de cérebro e as vendas de coração. Porque o financeiro é o que movimenta tudo, é o que dá o orçamento para todo, e as vendas é que faz o dinheiro entrar, né? Então, sempre cuidar com carinho da sua empresa com a gestão financeira. Saldo bancário e conciliação bancária, é o que eu falei agora, né? Vocês têm que fazer a conciliação bancária diária e no final do mês tem que estar batendo o seu saldo bancário que você tem juntamente com a conciliação bancária que você fez de entrada e saída da sua conta. Que isso vai garantir, tudo que eu já falei, isso vai garantir que todas as entradas e saídas foram devidamente contabilizadas e aí a gente não tem erro de fluxo de caixa. Pode falar. Foi um negócio errado aqui. Lima. Falar, Lima. Boa noite. Marcelo. Opa, boa noite. Oi. Nesse caso, que tem que fazer o controle da despesa, né? Que é a saída e entrada todos os dias. No meu caso, que são mensalidades, que elas só entram todos os dias 10. Então, nesse caso, eu não preciso fazer. Preciso? Como é que é? Não entendi sua pergunta. No meu caso, que são mensalidades. Eu trabalho com mensalidades e elas são agendadas para todo dia 10 de cada mês. Então, assim, tem as saídas que são, né, as compras que eu faço por semana. Mas, no meu caso, eu preciso também fazer essa despesa de todos os dias, fechamento de caixa, ou não precisa? Esse controle eu não tenho.
é interessante você começar. Por que que é interessante você começar? Porque você já cria uma cultura na sua empresa que precisa disso. Compreendeu? Vamos supor, todo dia 10 eu recebo, mas durante o mês você vai gastando. Vai saindo um pouquinho, vai saindo um pouquinho, você tem que ir contabilizando essas saídas também. Certo? Certo. Porque aí você cria uma cultura na sua empresa. Quando ela faturar 1 milhão, já está estabelecido que tem que fazer isso. Uhum. Vou começar a fazer então. Obrigada. A sua empresa é de quê? A minha escolinha. Por enquanto, escolinha. Daqui a pouco é escola, Escolinha não, universidade, escola. Escolinha faculdade. não, escola. A palavra tem poder. Pois é, eu tô achando aqui que eu vou ter que chamar o Marcelo para me ajudar lá, me socorrer, porque o Vou trem te tá mandar feio, o viu? WhatsApp dele. E é bom que eu vou aí, que eu tomo um Vamos. cafezinho. Pois é, vamos lá, vamos marcar um café. Onde é? No Total Ville. Bora. Lá no meu apartamento. Show de bola, lá em Santa Maria. Isso. Santa Maria, isso mesmo. Eu já gravei muito vídeo lá com o professor. Vamos lá. Isso aqui eu vou passar para vocês agora ou depois? É interessante. Contas a pagar e receber. Mesma coisa, Ilma. É o que eu te falei, né? A gente deve sempre botar lá o que a gente tem para pagar e a receber, porque a gente vai criando uma cultura e a gente consegue também criar uma projeção futura daquilo que a gente vai precisar pagar futuramente. Certo? Aí, ó, a gente consegue avaliar o futuro da empresa. A gente consegue fazer toda uma projeção de como é que vai ser o ano de acordo com meses anteriores do que foi a sua empresa. Pois eu vou precisar de um help aí, viu? Pois pode me chamar. A gente dá esse real para você. E é uma coisa interessante que vocês têm que ter, porque assim, é chato fazer essa gestão financeira? Mas é necessária. Porque sem ela você não calcula o ROI. O que é o ROI? Retorno sobre o investimento. Você não sabe até quando você pode investir e ter um retorno bacana. Você não sabe a projeção real da tua empresa. Você fica no achismo. Eu acho que vai... Velho, pessoas mentem, números não. Verdade. Então, tem que ter acesso a essas informações. E sem o financeiro, a gente não sabe nem se o preço que a gente faz é certo, né? Porque, vamos supor, às vezes você está pagando para poder vender um serviço ou um produto. Tem que entender todos esses números para ter um lucro no final. Principalmente para quem trabalha com matéria-prima. Por exemplo, Marília, a Elane, entende? Porque você acha que a sua margem de lucro é essa. Só que, cara, todo mês o seu fornecedor muda o preço. A taxinha da máquina muda o preço todo mês. E aí um cliente parcela em várias vezes, diminui o teu lucro. Então tem que ter esse controle, entende? No teu caso, Ilma, por que é importante ter esse controle diário? Para você ter uma média de gasto mensal que você tem com a creche. Porque é uma lâmpada que queima, é material de impressão, é material físico, entende? Você tem que ter uma média de gasto mensal. Manutenção que eu faço semanal. Isso, entendeu? Porque senão você não sabe qual é a necessidade de caixa que você tem hoje. Eu vou fazer uma reforma na creche. Beleza, eu tenho 20 mil lá. Cara, mas se o seu gasto semanal é de 10, você só pode fazer uma reforma no máximo de 10. Se você fizer de 15, sua empresa vai estar negativa em uma semana. Então, ter essas métricas é importante. Isso eu não fazia. Está sendo até importante para mim justamente por isso, porque agora eu vou até pensar nessa questão a partir de amanhã. Eu só coloco os gastos que eu tenho fixos, esses pequenos, assim, compras, manutenção, eu não coloco. Muitos empresários, eles vêm aqui, né, no DRE dele, aí vem entradas, entrou tanto.
vou tirar tanto do custo variável, tanto do CMV, coloco as despesas fixas, multiplico por 10 e eu vou ter o 10%. Muita gente faz isso. E está errada essa precificação. Tem toda uma elaboração de precificação para você conseguir o preço ideal. Porque ainda entra outras partes que você também tem que colocar no preço. Certo? Posso continuar? Pode. Show. Ficou claro? Claríssimo, obrigada. Nada. Prolabore. É o que já falamos, né? O ideal é o empresário tirar aquilo que é ideal para ele conseguir viver durante um mês ali. Ah, Marcelo, mas a minha empresa fatura 10 mil por mês e eu gasto os 10 mil por mês. Ah, e tem que dar um jeito de faturar mais e aumentar esses lucros aí para poder você começar a manter a sua empresa ou diminuir o padrão de vida. No caso, geralmente é necessário diminuir o padrão de vida. E aí vocês vão entrar com o professor Júnior e ver como é que vocês vão conseguir ter esse padrão de vida melhor. Certo? Certo, professor? Certinho, isso aí. Tá cozinhando, né? Próximo passo, análises financeiras. Na análise financeira de fluxo de caixa, nós temos a análise a vertical e a horizontal. Temos também o ponto de equilíbrio com o lucro. A gente vai ver isso agora. A análise vertical, ela trata mês a mês e a gente consegue ver a porcentagem daquilo que entra e sai na sua empresa mês a mês, verticalmente. Vamos supor, que é um exemplo, né? Entrou 24 mil, foi 100% de receita. E aí a gente vai analisando todo o fluxo de caixa. Custos variáveis, teve um custo de 7.650, que vale 31% da sua entrada. E toda essa análise a gente vai chegando à margem de contribuição, aí a gente faz isso mês a mês. Se chama análise vertical. Vertical, mês a mês. A gente vai analisando onde é que a gente está gastando mais, onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente... Por aí vai. Aqui no caso, ó, teve uma diferença de 1.650% em cima da receita de serviço. Pode falar, Jefferson. Essa planilha que você está apresentando aí, ela é editável? Não, essa aqui não. Essa aqui é PDF. Ah, tá, entendi. Não, achei interessante a abordagem em relação à parte dos números aí. Mas eu tenho ela em Excel. Tem ela em Excel? Tem. Você poderia disponibilizar, por favor? Posso. Gratidão mesmo. Vou tentar, vou trabalhar em cima dela em relação à questão das entradas. Fazer uma projeção para esse ano, justamente tendo em vista os possíveis negócios que eu tenho em vista aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é o plano de contas, né? Para poder ver se é de acordo com a sua empresa. Certo? Se você quiser, eu te ajudo com isso também. A gente criar um plano de contas para você. Beleza? Beleza, quero sim. Fechou. Depois a gente marca. E aqui nós temos o ponto de equilíbrio. Galera, ponto de equilíbrio. Isso aqui é um dashboard que a gente cria. Aqui, no caso, está em PDF, então dá para poder manipular. Mas aqui, ó, são todas as receitas que entram. Mostra os custos variáveis, a margem de contribuição, despesa fixa, o investimento. Tudo que eu gastei de acordo com aquele plano de contas. No final, nós temos o lucro operacional, resultado líquido, que aqui ficou 0, e a fórmula do ponto de equilíbrio, que é despesas fixas mais os investimentos,
dividido pela margem de contribuição. Que aí você vai ter o ponto de equilíbrio da empresa. Esse ponto de equilíbrio é o quê? Cara, entrou tanto dinheiro. Entrou 40 mil. 40 mil eu paguei todos os custos variáveis, todas as despesas físicas e investimentos. No caso, 40 mil não é um ponto de equilíbrio viável para essa empresa, no caso, que está dando 40.570. O ponto de equilíbrio é tudo aquilo que você pagou e ficou no 0 a 0, sem o lucro. Esse é o ponto de equilíbrio da empresa. No caso aqui, essa empresa precisa de um ponto de equilíbrio de 41.570,19. Ou seja, se ela tiver 41.519 de vendas, ela vai pagar todas as contas delas, mas não vai ter lucro nenhum, vai ficar no 0 a 0. E aí a gente coloca o lucro que a gente quer ganhar. E aí a gente coloca um ponto, pode falar. Aí, no caso, esse aqui você fez uma demonstração como se fosse, esse aqui é mensal ou seria o ano todo aqui? Aqui é mensal. Ah, tá, beleza. Não, agora compreendi. Beleza? E aí, naquele mês, eu vou conseguir 10% de lucro. Para conseguir 10% de lucro, é 4.998,42 isso aqui. Eu tenho que vender 49 mil para eu ter 10% de lucro. Certo? Você tem toda uma precificação, todo um estudo para poder você saber quanto você precisa para poder pagar as suas contas, manter a empresa no 0 a 0, e aí você consegue calcular o lucro. Fechou? Fechou. Realmente eu preciso de uma orientação em relação a essa parte. Bora também. Simulações estratégicas. Isso aqui é um pouquinho mais complicado. Simulação estratégica. A gente tem aqui, né, o total da a data inicial e a data final. No caso aqui foi 3 meses que pegou de 2022. E aí a gente consegue ter uma média de quanto que a gente vendeu e de quanto a gente gastou nesses 3 meses. E aí a gente consegue fazer a projeção do resto do ano. Quanto é que a gente tem de margem, quanto é que a gente gasta de porcentagem em média, quanto é que a gente recebe em média de porcentagem também. E aí a gente consegue fazer essa análise estratégica. No caso, além de você fazer essa margem de projeção anual, a gente consegue também ver onde é que a gente precisa diminuir os gastos para poder ter um aumento com o lucro, né? Geralmente, a gente consegue, nos custos fixos, a gente consegue baixar muita coisa com o fornecedor, negociando melhor com o fornecedor. Se você conseguir baixar 5% com o fornecedor, tu já ganha um aumento absurdo já na sua receita final, no seu lucro final. E aí você pode criar as campanhas com os funcionários para poder reduzir luz, reduzir água, e a gente pode ir estudando essa possibilidade de diminuir os gastos e aumentar os lucros. A gente consegue fazer com a simulação estratégica. E aí a gente tem um resultado líquido. No final, que essa empresa teve um resultado líquido negativo, né? De 6 mil. Mas aqui a gente consegue ter um positivo, tendo esses ajustes, ó. Esses 2 meses, esses 3 meses, ela teve um resultado negativo. E após os ajustes, ó, diminuindo as despesas não operacionais, diminuindo as despesas com folha em 10%, diminuindo os custos com vendas, diminuindo tudo, a gente consegue chegar no lucro positivo de 822,91. E você já começa a tocar a sua empresa no azul. E é isso, pessoal. Acabei na hora. Alguma dúvida, algum questionamento? Ficou claro? Aproveita, galerinha, para tirar. O que vocês querem aprender mais com as próximas aulas? Marcelo, Oi. eu acredito que um aprofundamento, né? Lógico que é a questão do treinamento, né?
quanto mais aula a gente tiver voltada para essa questão de pegar o feeling mesmo de como trabalhar essas planilhas, como trabalhar essa organização, primeiro, né, a questão da organização, como ela é feita, eu acredito que a gente vai conseguir, nós como microempreendedores, microempresários, a gente vai conseguir ter um melhor desenvolvimento, uma melhor questão de colocar em prática mesmo tudo aquilo que a gente está aprendendo. Porque, de certa forma, por mais que eu já tenha visto algo desse gênero em outros treinamentos que eu tenha feito, mas todas as vezes que eu ouço, né, falando, eu aprendo algo diferente, algo novo, né, ou até mesmo me desperta algo que eu já tinha visto, mas, cara, não lembrava de forma nenhuma de como é que era feito, e eu acredito que se você preparar mais treinamento voltado para essa questão aqui, vai ficar muito interessante, de como montar essa parte desse processo em si, todo esse planejamento aqui, que eu achei muito interessante. Gostou mesmo? Aprovado? Mais do que aprovado. Tá Café e certo. pão de queijo garantido. Opa, aí sim. Mas Ó, agora, vale ressalvar aqui para vocês que é a primeira vez que o Marcelo tá dando aula, viu, galera? é a primeira vez que eu dou aula na minha vida. O moleque Parabéns. tem um conteúdo absurdo. Morro de medo de palco. Ano que vem, Ulisses Guimarães. Espero que vocês tenham gostado, galera. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha aí. E daqui pro final do ano eu vou tentar passar o máximo de conteúdo possível para vocês, tá? Galera, Marcelinho, para de compartilhar a Oi. tela por enquanto. Agora. Galera, alguma dúvida? Eu vou deixar o contato do Marcelo marcado lá no grupo, tá? Ilma, Ionara, chama eles, tá? Para conversar, que vocês já têm empresa maior, vocês precisam, tá bom? Deixa eu ver. Principalmente vocês, tá? Chamem ele, porque vocês precisam, vocês têm uma empresa maior, com faturamento e com funcionários, com estrutura, tá? Os demais que ainda estão com empresa pequena, que estão começando, tá? Se tiver dúvida, grita lá o Marcelinho também. Pode me chamar também, que eu ajudo. Tá? Galerinha, vamos abrir as câmeras para a gente fazer um videozinho rapidão. Eu vou parar aqui a gravação. Cadê?